Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Desmistificando Injeções Eletrônicas. Nesse quadro a gente comenta sobre os principais mitos e os principais tópicos também de injeções eletrônicas programáveis, com os tópicos principais em chicotes elétricos, calibração de motores e análise de dados. Eu sou o Roberto Rodrigues. Eu sou o Vitor Seguinini. E o episódio de hoje é... Bancada secundária. Roberto, quando eu devo utilizar a bancada secundária no meu projeto? E quais são as dicas que você pode dar para mim e para a galera de como calibrar bancada secundária? Perfeito. Sim, quando a gente fala bancada secundária, a gente está falando de uma segunda ou até talvez uma terceira, então seria uma bancada adicional, na verdade, de injetores, certo? Então, a primeira necessidade bem clara é quando você, com um set de injetores, não dá conta de alimentar o motor. Então, cara, meu motor tem muita potência, é um motor turbo e um conjunto de injetores, ou seja, um injetor por cilindro, não dá conta de alimentar. E daí você precisa usar mais de um injetor por cilindro. Certo. Isso seria num caso assim, de um motor com muita potência. Isso. Motor de baixa cilindrada com muita potência, você acaba não achando injetor que dê conta de alimentar tudo e o carro funcionar bem, você acaba partindo para isso, é isso? Isso aí. E também, então, nesse caso de muita potência, então vou colocar aqui projetos de alta potência, eventualmente você até pode ter um injetor que dê conta. Mas mais para frente a gente vai falar que às vezes vale a pena você ter dois injetores menores do que um injetor por cilindro. Certo. Mas tem um outro caso também, que por exemplo, que não é por conta de potência. Tá? Motores de Fórmula 1 antigo tinha mais de um injetor por cilindro, também por conta de potência, mas também tem um outro detalhe, que a gente vê muito em motor de moto também. Moto de rua original, se pegar uma CBR 600RR, uma CBR 1000RR, são motores que têm 8 injetores, ou seja, 2 injetores por cilindro. E não é por conta de potência. Aí é um injetor posicionado mais perto, outro mais longe, os dois perto da válvula, como é o posicionamento? Exatamente. No caso, quando a gente tem normalmente quando a gente usa duas bancadas de injetores, falando de duas, que nem eu falei, poderia ser 3 e tudo mais, geralmente uma bancada vai próximo ao cabeçote, né? Como se fosse um posicionamento original de injetor mesmo, o mais próximo possível ali das válvulas, e outro mais para trás, certo? E por que isso? Porque assim, e por que usar mais de um injetor se você não precisa? Então, que nem eu falei, o mais óbvio é quando você tem alta potência que um injetor por cilindro não dá conta. Mas nesse caso, assim, eu acredito que um motor de moto, por exemplo, você encontre assim, injetores que dêem conta de alimentar tranquilamente cada cilindro. Inclusive o injetor original dá. Isso eu estou falando com certeza porque a gente já testou, a gente já fez o teste de um motor de CBR 1000RR só com a bancada de baixo. E a gente na verdade nem precisava testar, mas a gente sabia que aquela vazão dava conta do motor. Certo. Então fica aquela questão, por que a fábrica já projetou esse motor e colocou um injetor por cilindro? É porque tem um detalhe sobre a atomização que eu queria comentar com vocês aqui. A gente já falou em outros vídeos sobre a importância da atomização no processo de combustão, certo? Sim. Basicamente, combustível líquido não queima. Uma das funções do injetor é atomizar o combustível, que é transformar o combustível líquido nas menores gotículas possíveis de combustível líquido, certo? Que vai facilitar a troca de calor, facilita a vaporização e aí sim a participação do combustível na combustão, certo? Só que esse processo
da atomização, o que envolve? Depois que o injetor depois que você tenha de fato a injeção de combustível na admissão, no duto de admissão, a gente tem que entender aquele ponto importantíssimo. A gente tem pouco tempo de válvula aberta. Sim. Certo? Então, pensa que quando o combustível é injetado, você tem o ar que está entrando, ele já carrega esse combustível junto para a câmara de combustão, certo? Para dentro do motor, efetivamente. E durante essa entrada de ar, junto com essas gotículas de combustível, você tem uma mistura entre o ar e o combustível efetivamente. Certo? Essa mistura é algo que você precisa ter um tempo. O que eu quero dizer? Assim, se você tiver, por exemplo, a 15.000 RPM, que é uma rotação que esses motores de moto atingem, você tem pouquíssimo tempo. Tempo do combustível trocar calor e vaporizar. Trocar calor e se misturar com o ar. Porque pensa o seguinte, fazendo o desenho isso vai ficar mais claro. Então, se você tem a entrada do motor aqui, então vamos desenhar aqui uma válvula. Seu injetor está aqui, certo? Você só vai ter esse espaço aqui, para você misturar o ar que está vindo aqui com o combustível que está sendo injetado aqui. Beleza. Certo? Isso a 15.000 RPM, você vai ter pouco tempo de mistura. Vamos comparar o outro exemplo. Você coloca um injetor lá longe, tá? Ele vai estar aqui. Você tem a injeção de combustível aqui. Então, o injetor, o combustível atomizado já vem misturando com o ar desde lá de trás. Certo? Ele acaba tendo mais tempo de se misturar e trocar calor também. Exatamente. Trocar calor para se vaporizar. Exatamente. Certo. Então, esse posicionamento do injetor aqui é uma variável importantíssima, tanto no ângulo do injetor, por conta daquele fenômeno de poça que a gente já comentou em outro vídeo, como também desse tempo para o ar conseguir se misturar com o combustível e você chegar na câmara de combustão com uma mistura mais homogeneizada e com mais partículas de combustível vaporizadas. Certo? Então, por isso que as montadoras, as que fazem moto mesmo, já originalmente colocam um injetor a mais. Não é por conta de necessidade de combustível adicional. Tanto que esses motores de moto, você vem de baixa rotação só com esse injetor. Isso que eu iria perguntar. Assim, se o injetor de cima ele proporciona uma melhor vaporização do combustível, por que eu não uso só ele? Porque isso é só para alta rotação. Se você faz em baixa rotação, você tem uma perda. E quando eu falo perda, é perda de potência mesmo. Certo. Pela questão do fluxo de ar ser diferente? Exatamente. Uma variável chave aqui é a velocidade do ar. Essa velocidade do ar afeta demais a transferência de calor entre as gotículas de combustível e o próprio ar. Afeta demais essa mistura para a homogeneização da própria mistura mesmo. Então é uma variável muito importante. E essa velocidade do ar, ela está atrelada não só à posição da borboleta, mas como a rotação. Conforme você vai aumentando a rotação, você tem essa tendência de aumentar essa vazão de ar e diminuir o tempo de válvula aberta. Certo. Então, se a gente tem aquele lance de motor a combustão, é sempre um balanço, né? Se você tem um tempo ótimo para mistura, uma maneira de você variar o tempo, aumentar o tempo de mistura, é você colocando esse injetor mais para trás. Mais distante. Certo. Tá.
Beleza. E, assim, como que é feita essa... Eu entendi que uma bancada entra em alta rotação, a outra bancada entra em baixa rotação. Você comentou que na CBR 1000 que você calibrou, vocês testaram com 100% só da bancada primária e provavelmente deve ter testado com a bancada secundária também, certo? Isso aí. E como que você encontra um ponto ótimo, assim? Qual que é, falando sobre diferenças de calibração, então, né? Quando a gente vai usar um segundo injetor por conta que um injetor não está dando conta, a calibração é meio óbvia, né? Você vai olhar quanto do injetor está sendo utilizado e você pode configurar um mapa adicional. Falar, ó, eu quero que a partir desse momento aqui, digamos, boost de rotação, entra mais a segunda bancada. Certo. Qual que é o detalhe? Existe uma maneira muito mais simples de fazer essa calibração, certo? Que é o que eu vou mostrar agora. Então, só para a gente deixar claro, a gente tem um mapa base de combustível. Isso eu estou falando, diversos estilos trabalham assim, falar sem questão de marca, certo? Beleza. Um mapa base de combustível, que a gente tem as variáveis que a gente já sabe, de RPM e load aqui, certo? E beleza, daí vai chegar uma condição que vai ter um boost alto e um RPM alto, que aqui vale a pena ter uma bancada adicional, ou seja, ligar os injetores da segunda bancada. Uhum. Então, o que a gente faz? O que se faz normalmente? Você tem uma outra tabela, também de load e RPM, que ela vai entrar só nessa condição que você definiu, certo? Então, fora dela, vai ser tudo zero. Isso aqui eu estou falando em tempo de injeção das bancadas, certo? Então, fora dela vai ser zero. Aqui você coloca o adicional da segunda bancada, certo? E aqui você vai ter tempo de injeção também na bancada da primeira bancada. Se você está fazendo por causa de potência, por causa que uma bancada não dá conta. Certo? Provavelmente você vai ver que chegando perto desse nível de carga, sei lá, os seus injetores da bancada primária vão estar muito próximos do limite de dead cycle. Exatamente. Você já vem trabalhando o mapa aos poucos aqui, né? Fazendo a calibração. Você já calibrou aqui, por exemplo, né? Essa condição aqui, e você já viu, o injetor aqui já está com 80 e poucos por cento, 85, 90. E às vezes de 90 para 100 você não tem um aumento de 10% de combustível, porque tem o tempo de fechamento e tudo mais. Certo. Então, você já sabe que logo você vai ter que começar a preencher aqui. O que eu vou falar? Falando assim, parece ser simples, mas esse tipo de calibração assim, é chato de fazer. Porque você tem essa transição entre os bicos, entendeu? Então, geralmente, esses tipos de mapa, você tem que trabalhar muito bem nos breakpoints e nos valores. Às vezes você tem que começar até a injetar um pouquinho antes para você conseguir ser suave na entrada da segunda bancada. Quando a injeção tem essas estratégias, você tem que tomar cuidado para que nem se perceba essa transição. Certo. Qual é um risco assim, de eu errar nessa parte da transição entre as bancadas? O risco que você vai ter é de, eventualmente, algumas combustões você ser ela ligeiramente pobre, certo? Principalmente porque esse injetor está um pouquinho mais para trás. Existe essa possibilidade, certo? Por isso que eu vou mostrar uma estratégia no software da Motec, que não é exclusiva da Motec, muitas injeções têm isso, que facilita muito. Vou mostrar um mapa aqui. O que é esse mapa aqui que eu já deixei pronto? Vamos olhar primeiramente os eixos dele, tá? Rotação
e TPS, um mapa bem simples, e aqui dentro tem uma porcentagem. O que é essa porcentagem? É da contribuição, olha o nome dessa variável, Fuel Injector Secondary Contribution Main. Parece complexo, mas é muito simples. É só um percentual de contribuição do injetor secundário. Então, como que a Motec e diversas outras injeções fazem? Elas olham o mapa como um mapa de eficiência volumétrica, certo? Elas sabem exatamente como funciona cada injetor. Então, elas têm a caracterização do injetor certinho, tanto da bancada primária como da bancada secundária. Isso a gente pode até gravar um vídeo, a gente tem que anotar, explicar o que é a caracterização de injetor no detalhe. Isso é um tópico bem legal para comentar e dar um vídeo bem extenso, porque é bem legal. Então, ela sabendo isso, o que ela consegue fazer? Ela faz o seguinte: estou com um injetor aqui e estou com um injetor aqui, mais perto. Então, esse aqui seria da bancada 1 e da bancada 2, tá? Porque estou mais perto do motor aqui, né? O que acontece? Quando a gente está aqui com 0% nesse mapa, o que significa? Eu estou com 100% desse injetor, ou seja, não 100% desse injetor. Todo o combustível que eu preciso injetar vem desse injetor. E 0% vem desse aqui. Daí vamos pegar um outro ponto aqui. Quando eu tenho 60% de TPS, 70% e 8.000 RPM. Eu já faço o seguinte. Eu coloco metade do combustível que eu preciso aqui e metade do combustível aqui. Então eu estou usando... Já começa a fazer a transição. Começa a fazer a transição. Então metade dele vem para cá, metade vem desse aqui. E se eu colocar 100% no mapa, o que significa? Que daí de fato eu não injeto nada desse injetor aqui e toda a quantidade de combustível que eu preciso vem do segundo injetor. Então isso é muito mais fácil de você fazer. Por quê? Porque você está trabalhando em porcentagem, em primeiro lugar. Você não precisa ficar definindo pulso de injeção, que é mais complexo de você fazer em dois mapas. Aí você já está definindo isso para você, né? Exatamente. E por que é mais complexo? Imagina que você está usando... Vou dar um exemplo com os números aleatórios. Beleza. Você está usando um injetor de 60 libra-hora aqui e você está usando um de 180 libra-hora aqui. Então, quando você vai colocar o pulso de injeção aqui, você já tem que saber, eu já estou com um injetor que é o triplo aqui, então eu não tenho uma relação direta entre o número em milissegundos de um com o número de milissegundos do outro, sem contar que pulso de injeção é uma coisa e quantidade de combustível injetada é outra mesmo. Então, quando a gente trabalha assim, igual a gente tem nessa tabela aqui, qual que é uma das grandes vantagens que a gente tem? A gente consegue colocar em percentual e a própria ECU já faz essa conta. Eu preciso injetar meio, eu quero injetar meio a meio. Tá, ela já sabe que isso aqui tem o triplo de vazão, então o tempo aqui vai ser 3 vezes menor que esse. Certo. Lógico que não é 3 vezes menor no detalhe, isso a gente teria que falar sobre caracterização de injetor, mas daí acho que a gente vai mudar o tópico. Entendeu? Certo. Então, esses são duas metodologias diferentes de calibração de bancada secundária. Agora, para responder a sua pergunta, quais são as dicas de calibração quando for usar bancada secundária? Primeira, do ponto de vista de hardware, certo? Hardware que eu digo do ponto de vista do motor mesmo. Ter em mente que a distância do injetor para a válvula afeta bastante e também a angulação do injetor, certo? Que nem a gente já falou anteriormente. Se você está com um projeto onde você está usando os posicionamentos dos injetores numa posição original e você não pode mudar isso, beleza. Agora, se você pode mudar, tome muito cuidado, porque se você errar no ângulo,
a chance do seu motor não desempenhar legal é grande, certo? E tenha em mente que são variáveis a ser testadas, entendeu? A distância dos injetores, a angulação, o certo é você testar. Vamos partir do básico, certo? Eu estou com 2 injetores na posição original. Como que eu calibro esse mapa aqui? Ou seja, quando que eu defino quando entra a segunda bancada, quando entra a primeira bancada? Na posição original que você está falando, é já supondo o caso da moto. Isso, você tem um carro, um motor que já tem 2 injetores. Não, tá, beleza. Relembrando, não é só motor de moto que tem 2 injetores. Existem motores que tem mais de um injetor por cilindro. Até mesmo no vídeo do Jaguar XJ220 a gente já comentou nesse canal que tinha 2 injetores e inclusive o injetor da segunda bancada que estava para fora, ele estava ao contrário. Então ele injetava contra o fluxo de ar. Por quê? É aquilo que eu falei, é uma variável a ser testada. O pessoal testou na fábrica e aquilo deu resultado. Então, se você tem um motor que originalmente ele tem 2 bancadas e você quer descobrir como que eu vou definir a condição de entrada da segunda bancada. Essa é a maior dúvida de quem vai fazer essa calibração. Certo, porque assim, o certo seria eu tentar aproveitar o máximo das duas, né? Exatamente. Mas como eu defino esse ponto de transição? Essa acho que é o ponto principal desse tipo de calibração. Exatamente. Então, é uma filosofia bem simples. E essa filosofia de calibração funciona tanto para 2 bancadas de injetor, como para quando você tem uma admissão variável de 2 estágios. Se você tiver de 3 estágios, a filosofia é a mesma. Se você tem um comando que você tem uma válvula on-off, é a mesma filosofia. Qual que é a ideia? Se dá diferença, em primeiro lugar, a gente tem que ver e medir a diferença. Então, o que você faz? Vai no dinamômetro, faz um ajuste de combustível. Dependendo do motor, você pode fazer em WT, tá? Mas sempre tome esse cuidado de já sair fazendo em WT a sua calibração. Mas vamos supor que você consegue fazer de uma maneira segura o teste em WT. Faz em WT 100% TPS. Estou no motor aspirado. Levanta a curva de torque do motor, curva de torque e potência, nessa condição aqui. Ou seja, usando só a primeira bancada. Só a primeira bancada. E daí depois, você faz um outro teste nessa condição aqui, que é onde você está usando só a segunda bancada. Se tem diferença de verdade naquele motor, o que vai acontecer? E relembrando, né? Isso aqui eu estou falando para quando a gente está usando injetores adicionais para otimizar esse esquema da velocidade do ar. Certo. Se você está usando para aumento de potência, você vai ligar a segunda bancada quando a da primeira bancada não estiver dando conta. De acordo com a demanda. De acordo com a demanda, exatamente. Então, vou fazer um desenho simples aqui de um gráfico de torque, tá? RPM aqui embaixo e aqui eu vou colocar T de torque. Vamos supor que uma curva de torque vai ser assim e a outra curva de torque, se dá diferença, vai ganhar em baixa e vai perder em alta. Então, se isso aqui é do primeiro injetor, tá? Vou desenhar aqui, ó. A primeira bancada, a da segunda bancada, que está mais longe, a tendência é você perde de baixa, mas ganha de alta. Entendi. E daí, o que você faz? Você faz um teste, faz o teste 1, faz o teste 2, analisa os gráficos e acha esse ponto onde as curvas se cruzam. Isso aqui vai ser numa determinada rotação.
essa rotação aqui já é um bom indicativo de onde você tem que transicionar para a bancada 2, certo? Já é um norte, assim, para minha calibração. Já é um norte. Daí, o que você tem que fazer? Você liga a segunda bancada aqui, mas você começa a testar em condições de transiente, ou seja, do motor acelerando de uma rotação 500, 1000 RPM mais baixa e passando daqui. E você vê como que se comporta essa transição aqui, certo? Porque quando você vai testar daí o motor performando com essa troca aqui, vai acontecer, a chance é grande de acontecer nessa faixa aqui, alguns buraquinhos de torque. E daí você trabalha como? Suavizando. Então você não vai deixar 100% da bancada aqui, daí nesse ponto você desliga 0 e aqui você liga o outro. Entendeu? Tem que ter uma margem ali, né? Exatamente. Uma dica pra galera assim, quantos RPM antes eu começo a ligar? Pega assim, ó. Pra começar a fazer um teste, joga 500 RPM antes e 500 RPM depois. Não estou falando que isso é uma regra, que vai ser sempre assim. É um início de trabalho. Então, vamos supor, para a gente dar esse exemplo em números, que os gráficos se cruzaram exatamente a 8.000 RPM. 8.000 RPM. Faz o seguinte, pega 7.500 e 8.500. Em 7.500, você começa a ligar a segunda bancada, vamos colocar em vermelho também, com 20%. E aqui você já coloca 100%. Certo? Eu faço essa E rampa você de faz transição. essa rampa de transição. E daí você avalia. E compara. Olha no gráfico exatamente essa região aqui. Como se comportou a curva de torque nessa transição. Melhorou o degrau? Melhorou, mas ainda tem um pouco. Você pode fazer o seguinte. Coloca um pouquinho antes, 7.250. Vai testando. Suaviza para 8.750. Varia também aqui o percentual que ele começa. Eventualmente você pode começar com um valor menor, 10%. Então você tem que avaliar. Você faz primeiro esse teste para definir a rotação que você realmente, que na teoria é a ideal. Sim. E a partir dela você faz esses testes, suavizando essa transição e olha como que vai ser. O ideal é que você, acelerando o motor, você nem perceba. Quando essa transição está ruim, geralmente ela dá um degrau muito grande. Você sente, né? Tipo, ele dando vindo mais torque. Exatamente. E esse é um detalhe muito, muito interessante. Isso para calibração de VTEC, por exemplo, é um negócio que a transição dele também não deve ser brusca, né? Exatamente. Tem uma história legal desse tipo de calibração com o VTEC. A primeira vez que eu fui calibrar o motor K20, que tem o VTEC, que tem comando variável também, sim. Isso é outro tópico que a gente tem que fazer pra galera. Sobre calibração de comando variável. De comando variável. Muita gente acha assim, o VTEC é comando variável. Cara, mas não é assim. Quando a gente fala de comando variável, a gente quer dizer continuamente variável. Ou seja, que a injeção consegue adiantar 10 graus, ou 15, ou 12, ou 40, como se fosse uma polia regulável eletronicamente controlada. Né? Exatamente, essa é a melhor definição. Assim como o Boost Control, que a gente já falou, é um controle automático da injeção, como se a gente estivesse mexendo na carga da mola, o comando variável é um comando automático da injeção que mexe na posição do comando como se pudesse regular a polia com o motor funcionando. Né? Esse é o comando variável verdade, não é só ligar e acionar o VTEC. Certo. Mas o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu fui fazer a calibração de um K20 e aí, pesquisando na internet e até mesmo conversando com pessoas que tinham um Honda SI, você sabe quando que entra o VTEC. Muda o barulho, né? Muda o barulho e tudo mais.
E daí o que aconteceu? Eu falei, bom, beleza, essa é a rotação que eu vou acionar o VTEC, porque é o original, beleza. Só que o que aconteceu? Eu falei, deixa eu fazer o teste básico. Original ele aciona com quantas? 6 e... Putz, eu não vou lembrar de cabeça, cara. Eu acho que é perto dos 6. Por aí, 5,5, 6. É uma rotação alta. E daí o que aconteceu? Isso eu vou falar assim, foi uma conclusão que eu cheguei, eu testei 2 K20s, deu a mesma coisa. Não estou dizendo que isso é uma regra, certo? Mas foi a conclusão que eu cheguei, tá? Se alguém já fez uma calibração nesse motor, chegou a um resultado diferente ou discorda, faça o seu comentário aqui. É muito importante que a gente tenha essa interação, porque o que a gente fala aqui são as experiências que a gente já teve, não é uma verdade absoluta, né? Com certeza. O que aconteceu aquele dia? Eu falei, vou adiantar um pouquinho esse VTEC. E adiantei bastante, 1000 RPM. Ele estava abrindo em, sei lá. Vamos supor que era 5,5, eu não me lembro qual a rotação. E coloquei 4. Então vou fazer um desenho aqui para ilustrar. Tá? Então, falando em torque, ficou meio torto aqui, mas tá beleza. Falando em torque e RPM, vamos supor, vamos usar uma curva de torque aleatória, tá? Curva de torque aleatória. Então, eu vou supor que o meu VTEC estava entrando nesse ponto aqui. Tá? Beleza. E daí o que aconteceu? Eu peguei e acionei ele 1000 RPM antes. Então eu acionei ele aqui. O que aconteceu? Vamos colocar números, vai? 5.000 como exemplo e 4.000 como segundo exemplo. Não me lembro as rotações que foi. A segunda curva aconteceu o seguinte. Ela veio igual aqui, porque eu não tinha feito nada. Sim. E aqui ela ganhou um pouquinho. Eu falei, que estranho, cara. Vou adiantar mais um pouco. Isso eu tô falando em WAT. Tava borboleta toda aberta. Sim. Opa. E um detalhe muito importante. E o mapa de comando otimizado. Certo? O mapa de comando otimizado que qualquer dia a gente pode, não tem problema nenhum, a gente abre pra galera e mostra esse mapa de comando. Beleza. Que eu cheguei aquele dia. Ele ganhou mais um pouquinho aqui. Lógico que daqui para frente foi igual, meu desenho não ficou bom, mas nessa região ele ganhou mais um pouquinho. Falei, caramba, cara, deixa eu atrasar. O que acontecia? Perdi. Cara, eu falei, será que eu tô com o comando otimizado mesmo? Foi a primeira coisa que eu fiz. O que eu falei? Vou voltar para esses 3.000 aqui. Voltei para 3.000 RPM. Falei, cara, vou trabalhar no meu mapa de comando. Tem alguma coisa errada aí, cara. Sempre vou desconfiar da fábrica. E retrabalhei nessa região aqui de 3.000 a 5.000 o comando variável. Trabalhei no comando variável, mexi no avanço, dei mais um tapinha no combustível e nada. Falei, caramba, cara. Já estava otimizado mesmo, então. Qual foi a conclusão que eu cheguei? De fato, acionar o VTEC em WT foi melhor nos testes que eu fiz. Acionar antes, no caso. Acionar antes do que a rotação original. E eu supus o seguinte, falei, por que a fábrica, então, não fez isso? Porque, sei lá,
ia mudar a esportividade do carro? Porque eu acredito que eles chegaram à conclusão que seria um negócio do DNA do carro, o piloto, o motorista / piloto sentir o VTEC entrando, sentiu o entendeu? kick, né, que eles chamam. Exatamente, entendeu? Eu acho que isso é um negócio que vende o carro. Sim. Se você viesse com o VTEC já ligado na condição ótima, o piloto não iria, o cara que está andando não vai sentir. Ele fica linear, né? Exatamente. Então, como esse sentimento para uma aplicação de corrida, motorsport, não faz sentido, que você quer de fato o máximo de potência, o máximo de desempenho, eu não usei a calibração original. Mas eu sou um cara que eu gosto de testar as coisas e eu sei que não existe verdade absoluta. O que eu estou compartilhando aqui é apenas um teste que eu fiz. Foram 2 motores, 3 motores. Foram 2 motores K20 aspirados e um turbo. O turbo deu a mesma coisa. Caramba. Então, é um ponto que vale a pena de ser comentado. Talvez, falar assim, de repente, de fato o comando não estava otimizado, tinha uma questão aqui. É possível? É possível. Não estou falando que eu não posso ter errado nisso. Mas, cara, eu testei pra caramba e o resultado foi bom. Então, assim, esse tipo de calibração aqui tem essas sacadas, entendeu? Sim. Eu realmente acredito que a montadora pode falar assim, vamos colocar um degrau aqui proposital para o cara sentir aquilo, que isso aqui vai aumentar a esportividade do carro. Isso é uma hipótese, não estou falando que é por causa disso. Eu acredito, foi a única explicação que eu achei. Era assim, ou eu não calibrei de uma maneira tão otimizada, e quando eu testei tudo, eu falei, eu suponho que a fábrica fez isso por causa da esportividade mesmo do carro. Se é isso ou não sei. Mas eu acho que o que vale a pena compartilhar aqui, principalmente, é o quê? É essa metodologia aqui de calibração. Para essa calibração de transição entre parâmetros, né? Exatamente. Relembrando, entre 2 injetores, ou numa admissão 2 estágios, ou numa admissão como um comando VTEC. Certo. Então, beleza. Acho que deu para entender bem aí como calibrar isso aí de uma forma correta. Bom, eu acho que é isso, já até saímos um pouco do assunto, né? Sim. Mas eu acho que valeu muito a pena ter comentado desse lance do VTEC, talvez até